quais são os principais desafios do gestor comercial? Bom, vamos lá, vamos listar 9, vamos fazer 3 cada um aí. Eu separei 3 desafios aqui de gestão de vendas. O primeiro, fazer a gestão de vendedores em diferentes estágios de desenvolvimento, né? Você vai ter, dependendo do tamanho do time, vendedores que são júniors, vendedores que são mais sêniors, vendedor que já está jogando bola faz tempo. Quando você tem uma equipe, você acaba de montar uma equipe, está todo mundo mais ou menos no mesmo nível, é fácil você fazer gestão, você faz um treinamento para todo mundo, né? Tá todo mundo meio que na mesma... estão nivelados, né? É um tipo de gestão, né? Quando você está com uma equipe mais madura, quando você está com uma equipe muito grande, o nível de desenvolvimento desses vendedores tende a ser diferente, né? E aí você exige um estilo de gestão diferente para cada tipo de vendedor. Aí, né, na sequência aí, saber até onde a gente cobra, até onde a gente apoia cada vendedor do nosso time, né? Tem gestor que é muito bom de cobrança, né? Tem gente que inclusive vira supervisor aí pelo potencial de saber cobrar a galera, né? Mas às vezes é cobrança, às vezes é apoio. Tem alguns que precisam de mais apoio do que os outros, alguns precisam de mais cobrança. Saber medir essa mão aí no morde a sopra da equipe é super importante, né? E um dos principais, né, que principalmente quando a gente está falando de empresas grandes, de grandes equipes, né, o gestor saber tirar o ego dele de campo, né? Tem muito gestor que faz uma gestão meio que para o próprio ego, quer ser um super exemplo, quer ser sempre perfeito para a equipe e tal, e muitas vezes o ego é uma coisa que atrapalha o gestor na hora de fazer o trabalho com o time. Tá? Esses são os meus 3 aí para a gente iniciar esse episódio. Não, e eu quero até conectar aqui, Daniel, porque eu estava pensando nesses desafios e uma das coisas que eu tinha notado é que conecta muito com os itens 2 e 3 que você falou, que é a pessoa de gestão de vendas entender qual que é o seu papel dentro da empresa. Para que ela serve? Né? O que se espera de uma pessoa gestora de vendas dentro de uma organização? E aí acho que conecta muito com isso, né? Entender que o papel dela ela tem que descer um pouco do altar, descer um pouco do seu ego, e que o objetivo dessa pessoa, no final das contas, é acelerar o crescimento na aquisição de clientes. Isso passa necessariamente por acelerar a aquisição de clientes dos seus próprios vendedores, do seu próprio time. Eu vou complementar e depois eu falo os desafios que eu trouxe aqui. Mas quando uma pessoa de vendas, né, um vendedor ou uma vendedora não bate uma meta, é um vendedor ou uma vendedora que não bateu a sua meta. Quando uma pessoa gestora de vendas não bate a sua meta, ou melhor, ela não cumpre o seu papel dentro de uma organização, não é só uma má entrega da pessoa de gestão de vendas, é uma má entrega, uma frustração que cai para um monte de gente embaixo, né, do seu time, que por consequência performa mal, sai da empresa, busca outros negócios e assim por diante. Bem, eu trouxe 3 desafios aqui também, né? Eu quero começar pelo desafio de processo de vendas, porque acho que o Daniel trouxe um pouco do olhar de pessoas, e eu acho que pessoas é fundamental, mas pessoas sem processos, elas não vão muito longe. Então, falar sobre processo de vendas, eu acho que é uma temática super importante, é um desafio de quem trabalha com gestão de vendas. O desafio 3, eu entendo que é ferramenta. Então, beleza, eu posso ter as melhores pessoas e eu posso ter os melhores processos, mas se eu não tenho as melhores ferramentas para executar isso, eu também não acho que vai ser uma gestão de vendas que vai muito longe. E, por fim, o meu terceiro desafio é ser um gestor de vendas disciplinado. Eu acho que boa parte das pessoas de gestão de vendas, ou melhor, vou até expandir, né? Acho que vocês que têm aqui esse podcast há bastante tempo, que já conversam com vários especialistas, a área de vendas no nosso mercado, em geral, não é muito disciplinada. Eu acho que tem N fatores disso ser assim, mas dentre eles o fato da gente não ter as lideranças disciplinadas. Disciplina é uma coisa que sempre pega, né, Dani?
Sempre pega, cara, porque é cultural do brasileiro, né? O brasileiro não é disciplinado como povo, vamos dizer assim, né? É uma característica aí, se você for para o Japão, todo mundo é disciplinado, né? É uma questão cultural. Cultural. E quando a gente vai falar sobre processo, está intimamente ligado à disciplina, né? Porque o processo nada mais é do que uma receitinha, né? E a disciplina vem de você conseguir seguir passo atrás de passo de uma forma sistemática aí, né? E a indisciplina e talvez o excesso de criatividade junto do brasileiro faz com que ele tenha uma dificuldade de seguir processo, né? Ele acaba fazendo coisas diferentes, acaba saindo do processo e estraga o processo por inteiro, né? O conceito de processo, que é você manter uma padronização, está muito ligado às pessoas terem disciplina para seguir, né? Então faz total sentido isso daí. E deixa eu puxar aqui um assunto complementar, né? Não vou nem aprofundar aqui para não tomar muito tempo, mas foi uma coisa que eu falei há algum tempo em algum outro material aqui da RD, e você falou do japonês, né? Do japonês e do fato da disciplina não estar na nossa cultura enquanto organização, né? Trazendo aqui para quem está ouvindo o podcast, a primeira vez que o termo cultura organizacional foi falado no mundo dos negócios, acho que foi na década de 70, 80, foi algo nessa linha, quando os americanos, né, o mercado americano, tinham as melhores ferramentas, os melhores processos, tinham as melhores pessoas, o melhor recurso, né, financeiro, né, as melhores fontes de financiamento do mundo, e ainda assim eles estavam perdendo naquela época, década de 70, 80, eles estavam perdendo para o mercado japonês. O japonês estava crescendo, o mercado automobilístico japonês, tecnologia japonesa estava crescendo muito, muito. E aí eles levaram especialistas, eu não lembro exatamente se era Harvard, não sei, para entender por que as empresas japonesas estavam crescendo mais que as empresas americanas. E eles viram que tinha uma coisa nas empresas japonesas que era muito forte, que nas empresas americanas não tinham, e que eles começaram a chamar isso de cultura organizacional. Então, apesar da gente ter muito material de gestão sobre processo, sobre indicadores, né? Isso aí é década de 20, a gente já tinha um monte de coisa, né? Já tem um monte de literatura sobre gestão do ponto de vista ferramental, de indicadores, etc., mas começou a ser falado de cultura há muitos anos depois, décadas depois, pegando um pouco dessa cultura japonesa. Quando a gente fala em vendas hoje, né, o mercado americano é um mercado muito maduro e absurdamente disciplinado em vendas. E é por isso que os caras são muito bons vendedores, né? São profissionais que carregam essa disciplina em vendas do dia 1, assim. Antes de eu falar que a minha visão sobre os desafios do gestor, quero só compartilhar com o amigo ouvinte, tentar tangibilizar um pouquinho o poder do processo, que é o tema que a gente está conversando aqui, tá? Hoje, um pouco mais cedo na nossa gravação, eu estava fazendo uma reunião de vendas com um cliente, apresentando o projeto e a proposta comercial. Inclusive, é uma proposta de desenvolvimento do processo comercial e um treinamento de prospecção logo em seguida. E aí, no final, né, da minha apresentação e tudo mais, eu fechei ali a tela, estava finalizando a call, o cliente falou assim, poxa, você me manda essa apresentação? Assim, assim que a gente encerrar a ligação, essa apresentação vai estar no seu e-mail e no seu WhatsApp, tá? Você vai fazer o envio para você. Ah, legal, que eu quero mostrar internamente aqui para entender se a gente dá o próximo passo sim ou não. Aí olha que interessante, ele perguntou assim para mim, se eu precisar fazer uma nova reunião com o meu gestor, você poderia bater um papo com ele? Eu não digo refazer a apresentação, mas pelo menos conversar com ele. Olha o poder do processo, assim, Leonardo, fica super tranquilo. Além desta reunião aqui, até a gente fechar negócio, nós vamos fazer mais 2 calls. Porque eu preciso te ajudar a convencer internamente que o nosso projeto vai trazer resultado e a gente vai ter uma segunda de alinhamento de expectativas e realidades para a gente dar o próximo passo. Quando eu falei isso para ele, ele ficou com uma... Ele relaxou assim na cadeira, ele falou, porra... Eu falei, inclusive isso que eu fiz é exatamente o que a gente vai ensinar teu time a fazer. Criar o processo comercial
e deixar o teu time guiar o cliente no processo comercial. Então, só para tangibilizar, assim, é aquela história da RD, né? Casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Então, estamos falando de um tema que a gente usa aqui, né? E então, eu acho que é fundamental. Agora, vamos falar do gestor, tá? 3 dores, eu poderia falar várias, mas 3 dores que eu identifico, tá? Primeiro, falta da rotina comercial. O gestor, ele vira um grande apagador de incêndio dentro da empresa. Ele mal chega, os caras pegam ele no estacionamento. Vem cá, me ajuda, desconto, o estoque, a logística, já começa a apagar incêndio. Mas o problema, na minha visão, da rotina comercial é a falta de constância e consistência, principalmente na cobrança. O Dani falou de apoio e cobrança, vamos deixar apoio para daqui a pouco. Cobrança, o cara, ele cobra algo hoje, né, segunda-feira, e na segunda-feira da semana que vem ele cobra uma coisa completamente diferente, ele deixa a equipe perdida. A equipe não sabe se ela tem que entregar menos desconto, né, mais margem, ou se ela precisa entregar volume, ou se é os dois, ou se é abertura de cliente, ou se é negociação, ou se é o CRM em ordem, ou se é tudo, né? Então, é aquela reunião que o vendedor entra com medo de, né, entra ali com medo de levar bronca. Então, falta de rotina comercial. Segundo ponto, eu acho que o gestor, por incrível que pareça, o gestor ele não consegue encontrar os indicadores para fazer gestão. Então ele olha única e exclusivamente para a meta de vendas. Então se a meta vai ser batida ou não, e muitas vezes ele olha só para o passado, né? Ele olha para trás e ele fala assim, putz, mês passado a gente não bateu a meta, esse mês a gente precisa bater. Mas ele não tem a menor ideia do que fazer para virar o jogo. Ele não consegue olhar hoje, sei lá, dia 16, dia 15 do mês, e ele não consegue enxergar se ele vai ou não vai bater a meta até o final do mês. Ele não consegue ter previsibilidade na receita. Consequentemente, ele não consegue indicador. Ele olha só para a meta. Ele não consegue enxergar se aquele vendedor, que, por exemplo, é um vendedor mais sênior, né, que nem o Dani citou, ele tem, por exemplo, uma quantidade menor de reunião com o cliente. Mas ele fecha mais negócio com mais margem. Ele não consegue enxergar isso. Ele vai nivelar todo mundo pelo mesmo ponto de vista do eu acho que, né? Quando o cara começa com eu acho que, é sempre complicado o que vem depois. Esse é um baita desafio, Leandro. Eu acho que se eu pudesse votar, esse aí tem o meu voto no top 3, previsibilidade. É um baita desafio. Exato. E a gente vai falar muito disso hoje aqui. Acho que esse é um ponto importante. E o último, cara, uma das coisas que a gente fala bastante quando a gente está com o gestor o gestor de vendas precisa treinar a equipe. Não é só contratar um treinador externo, não é só chamar os supervendedores para vir aqui treinar. O gestor também tem que treinar. Só que para o gestor treinar, ele tem que conseguir enxergar no processo, no CRM, no time, o que ele precisa treinar, né? Então, se ele não consegue enxergar que tem muita negociação na mesa e pouco fechamento, que ele precisa, de fato, de um treinamento focado em fechamento, se ele não consegue enxergar isso, ele fica falando para todo mundo treinar prospecção, porque abrir novos clientes é o segredo para bater a meta. Então, o meu ponto é, se eu não sei o que treinar, é óbvio que eu não vou treinar. E eu vou tentar achar uma fórmula pensada na internet, no Instagram, para treinar a minha equipe e dar jeito. Mas, na verdade, tem que ser o contrário. Né, Dani? Quando a gente vai fazer diagnóstico, na tua visão, qual é o maior problema da equipe? E você percebe, quando você faz essa pergunta para o gestor, ele vai... Muitas vezes falta clareza. Completa. Ele vai de um ponto para outro. Ele vai de recrutamento e seleção até onde o rapaz para o carro, sabe? Ele não consegue enxergar qual que é a dor. O real gargalo ali do funil. Então, de baixo para cima, ele não consegue enxergar, ele não consegue treinar, consequentemente o vendedor não desempenha o papel dele, não bate a meta, ele só olha a meta, aí fica nesse ciclo vicioso e, a operação não anda.